Na dessa de hoje, eu vou convidar vocês para a gente começar lendo Provérbios 3:5, que diz assim: Confie no Senhor. Confie em quem? Confie em quem? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Esse é um versículo que eu tenho um desejo ardente de tatuar em algum lugar do meu corpo, porque eu sempre fui a mulher que sempre acreditou no meu próprio entendimento. Gente, eu amo estudar. Eu amo aprender. Eu acho que das frases que eu mais disse a minha vida inteira foi: eu amo aprender. Eu amo todos os dias viver coisas novas. Eu amo todos os dias comer coisas novas. Eu amo todos os dias conhecer pessoas novas. Eu amo todos os dias conhecer restaurantes novos. Eu amo todos os dias algo novo. Mas eu sempre me apoiei no meu próprio entendimento para todas as coisas que eu fiz na minha vida. Eu entendia que o estudar era injetar coisas aqui e a partir dessas coisas aqui eu tirava os resultados da minha vida. Então eu queria entender, 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 entender. Eu queria entender tudo que coubesse dentro da minha cabeça, eu queria colocar, porque eu queria entender todas as coisas. Até que eu conheci um homem chamado Denis Faco. Esse Denis Faco, ele nunca foi muito desse do estudar como eu era. Ele gosta de aprender, mas ele nunca foi tanto assim do estudar como eu era. Eu sou ainda, gosto muito de estudar, mas eu quebrei uma camadinha sobre isso. Eu lembro até de uma leve discussão que a gente teve, que eu falava assim: Denis, olha a capacidade de drive interno de memória que você tem. Se você estudar, quanta coisa você consegue guardar dentro da sua cabeça. Eu lembro, a gente estava sentado na rede, na primeira casa que ele morava quando a gente se conheceu. Eu lembro disso, amor? E aí a gente teve uma leve discussão sobre isso, porque no entendimento dele, ele não achava que era tão importante assim estudar quanto eu era. Eu não estou dizendo que o meu marido não gosta de estudar ou de aprender, tá? Eu estou falando que comparado ao meu nível de racionalidade, era completamente diferente um do outro. E por muitas situações onde a gente viveu, ele falava assim: para de querer entender tudo, para de querer entender tudo. E eu falei assim: tá louco, gente. É o cara que não gosta de estudar querendo dizer que eu não tenho que entender tudo, então eu faço o quê? Como é que eu vou melhorar se eu não entender tudo? Como é que eu vou praticar se eu não entender? Como é que eu vou melhorar se eu não entender? 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 Pois é. Eu ficava dessa forma. Quando eu era essa pessoa, eu entendia que tudo que estava aqui na minha cabeça era meu. Porque olha só, olha o tanto de coisa que eu estudava. Olha o tanto de coisa que eu aprendia para colocar aqui dentro. Então, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Ó, minha mãe tá aqui. Não fui, mãe? Desde sempre fui muito criativa. Então, o que que eu entendi? Olha só, a capacidade da minha cabeça de brotar coisas. Entende? E aí, ó, eu achava que tudo era meu. Eu achava que tudo que estava na minha mente, todas as vozes, tudo que a minha mente fosse capaz de gerar, era meu. Eu era Deus da minha própria vida. Só que eu, de verdade, por muitas vezes o Denis falava, para de querer entender, e pra mim não fazia sentido nenhum, porque eu não. O que é não entender? Como é não entender? E foi quando eu me batizei, em outubro de vai, vai completar 3 anos agora. Eu me batizei e eu aprendi que para viver com Deus e com o Espírito Santo, eu teria que desistir de muitas coisas que eu aprendi. Eu teria que desistir de muitas verdades absolutas que eu gerei para mim.
eu entendi que nascer de novo não era fazer diferente, era fazer novo. Então, não era fazer diferente, porque quando a gente quer fazer diferente, a gente tem uma referência. Era fazer novo. E é um novo que não tem referência. E isso ainda não fazia sentido na minha cabeça. Só que Deus é um Deus de tamanho amor, o Espírito Santo é algo é de tamanha paciência que para os novos convertidos, para os novos no caminho da fé ali com Deus, ele entrega leitinho. Ele entrega algo mais leve, mais, né? Como o Denis fala, mais, uma papinha. E é um processo onde a gente vai mudando essas camadas de ser da carne e ser do espírito. E aí, ao longo dessa jornada, eu vivi algumas experiências espirituais com Deus que foram quebrando a minha lógica, foram quebrando a minha mente. E algo começou a acontecer de forma nova. Eu comecei a discernir. Então fala assim, ó, entender é da mente. Fala aí, entender da mente. Fala aí, homens. Entender é da mente. Compreender é quando o coração concorda e discernir é do espírito. Então, olha só, quando a gente é carne, a gente tem isso e isso. Então, eu queria o tempo inteiro entender, entender. Eu queria colocar como se fosse um balão aqui, né? Dentro da minha cabeça de coisas. Entender, 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 entender. E compreender, sabe compreender que fala assim, fez sentido. Quem já viveu isso? Fez sentido. Ou, virou a chave, sei lá. É quando o coração, o que eu sinto, concorda com o que eu aprendi. Então, conectou. Então, parte do meu ser humano aqui compreendeu, ele ligou os pontos. Só que existe algo que é pesado aqui nesse rolê aqui do fez sentido. O fez sentido não quer dizer que é verdade. Fala aí. O fez sentido não quer dizer que é verdade. Que verdade? A minha verdade? Não. A verdade de Deus. Então, olha só. O feminismo para feminista faz sentido. O assassinato para assassino faz sentido. E aí, fazer sentido é grande coisa? Não é não, tá? Então, a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade intelectual, ela é muito, muito, muito importante. Ela é muito, muito, muito boa. Para a gente governar coisas grandiosas, a gente precisa sim dessa capacidade. Na nossa jornada de aprimoramento, de amadurecimento, de crescimento, isso aqui é muito importante. E essa conexão aqui, ó, essa compreensão, ela é completamente importante. Só que sem o discernimento, você até vai longe aqui nesse lugar. Mas sem o discernimento, eu nem sei se eu posso dizer que você é filho mesmo. Não que eu possa dizer, mas talvez você nem se reconheça como filho mesmo. Porque o discernimento é uma capacidade de fazer o próprio espírito agir através de você, porque ele é que te dá o filtro do que é certo e errado, bom, ruim, se é verdade ou se é mentira. E não é a minha verdade ou a sua verdade. Tem como mostrar aquela imagenzinha, Lucas? Cadê ele? Ah, ela tá aqui, né? Compartilhar. A Crislane tá com saudade, aparece aqui, ó. Linda, maravilhosa. Te amo. Ela fica mais bonita com os cachos mesmo. É, né? É. Eu sou suspeito pra falar. Eu sei, ela botou os cachos por causa de ti. Vocês estão vendo essa imagem aí? Então, a gente, em grande parte da nossa vida, a gente é o centro da nossa própria existência, a gente é o centro das nossas próprias vontades, a gente é o centro da dos nossos anseios, a gente é o centro do nosso pensamento, a gente é o centro de tudo.
o que eu sei é o certo, o que eu penso é o certo, o que eu quero que é o certo, então a gente se torna Deus da nossa própria verdade. E amar o próximo como a ti mesmo, né? Envolve conhecer, às vezes, quão apegado nós somos às nossas próprias verdades para entender que o próximo, ele também é tão apegado às próprias verdades dele quanto nós somos. É ou não é? Então, a minha capacidade de amar o outro, de reconhecer o outro, de perdoar o outro, é equivalente à minha capacidade de fazer isso comigo mesmo. Então, quanto mais eu faço comigo mesmo, mais eu consigo fazer com o outro. Mas não é essa camada do que eu quero ensinar para vocês hoje, trazer hoje. Eu quero falar sobre a verdade de Deus. O discernimento, ele nasce onde eu deixo de viver a minha verdade e começo a viver a verdade de Deus. Então, para viver a verdade de Deus, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. E eu não me refiro simplesmente conhecer a palavra através da Bíblia. A Bíblia, ela é um menu fantástico. A Bíblia é um portal fantástico. A Bíblia é um lugar extremamente precioso para a gente estar. Mas a verdade de Deus, ela está em todas as coisas que os meus olhos alcançam. A verdade de Deus, ela está em todos os lugares onde o meu coração alcança. Porque o meu pai me criou à imagem e semelhança dele. Vocês entenderam o que eu falei? Meu pai me criou à imagem e semelhança dele. Nós somos seres criativos, nós somos seres inteligentes, mas nós somos seres espirituais. Então, quando eu falei lá no início, em Provérbios 3:5, eu falei: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Então, quando a gente nasceu, até a gente crescer, a gente se apoia no nosso próprio entendimento. E a gente precisa desistir desse nosso entendimento um pouquinho mais todos os dias. Um pouquinho mais todos os dias. E nessa minha jornada de desistir da minha super mega power, capacidade de estudar e aprender, eu fui me preocupando. Eu me preocupava que eu achava que eu fosse, talvez, descobrir que eu não era assim tão importante quanto eu achava que era, porque nessa jornada é como se a gente fosse descaracterizando das coisas e a gente pensa, mas sobra o quê? O que sobra se eu me descaracterizar de todas as coisas? É nesse lugar que a gente precisa ir. É nesse lugar que a gente precisa conhecer. Porque quanto mais a gente acha que está se perdendo da gente, mais a gente está entendendo quem nós somos nele. É o nosso ego que é apegado. É o nosso ego que quer as coisas que são daqui. É o nosso ego que é apegado à nossa família. E eu não estou dizendo que não é importante a família. É o nosso ego que é apegado ao nosso entendimento. E eu não estou dizendo que o entendimento não é importante. É o nosso ego que é apegado às comidas que a gente já conhece. E eu não estou dizendo que as nossas comidas não são importantes. Eu estou dizendo que essas coisas só não são o centro da nossa vida. E quanto mais a gente desapega dessas coisas, quanto mais a gente tira o nosso coração dessas coisas, e aqui Deus falou: confie no Senhor de todo o seu coração. É para a gente aprender a tirar o nosso coração de todas as coisas. E que o nosso coração seja centro do que nasce em Deus. Então a gente quer viver aqui por aqui. Quem se considera aí uma pessoa meio lógica? Tem alguém aqui? Lógica? Lógica. Que ama aprender e é bom aprender, mas que talvez, assim como eu, fiquei presa a isso durante muito tempo,
Muitas pessoas aqui talvez estejam presas ainda na própria capacidade mental. Então, o Senhor é fonte. Quando você ficar em dúvida de entender, porque, ó, entender é importante, a gente não tá falando pra você não querer entender. Entender é uma camada, compreender é outra camada, e discernir é outra camada. Discernir é uma capacidade para filhos maduros. A Cris falando, eu fui assim. Então, o Senhor é fonte. O que que é fonte, Bruna? Gente, fonte é igual fonte de carregar o celular mesmo. Tipo assim, o Senhor é fonte. Assim, ó, sabe? O que que acontece com o meu celular se eu não conectar o meu celular todo dia na fonte? Acaba a bateria. Ele vira um aparelho, só um aparelho, sem Wi-Fi, sem, sem serventia. Então tem muita gente que é um celular sem bateria. E aí vive cansado, vive sem resultado, porque é só o celular. Então a gente pega, liga assim e liga assim. E aí tem muita gente que acha que estar conectada à fonte é só naquela hora lá. Agora eu tenho o meu momento com Deus. O momento do devocional. Ou vou ter o meu momento com Deus. É o momento que vai na igreja. Veja só, se você não tem seu momento com Deus até quando você tá fazendo xixi, tomando banho, ou tendo intimidade com a sua esposa, você não entendeu nada. Porque se você acha que a sua vergonha justifica o fato de, naquele momento de intimidade ou naquele momento do banho, por estar no, ali, você não tá com Deus, eu acho que a diferença entre Adão e Eva e você é nenhuma. Então, eu estou em Deus, com Deus, o dia inteiro, o tempo inteiro, e até quando eu tô errando, até quando eu tô falhando, até quando eu tô imperfeita. Ó, é o tempo todo. Eu não tô com Deus só ali no meu momento de entrega. Eu tô no meu momento o tempo inteiro, porque eu já entendi, eu já compreendi e eu já discerni que Ele é meu e eu sou dele o tempo todo. Confie no seu Senhor de todo o seu coração. De todo o seu coração envolve de todo o seu dia. Envolve todas as coisas. O coração, ele é instrumento. O coração não é fonte. Quando fala que o coração é enganoso. O coração é instrumento. O coração não é fonte. Então não tá falando para você confiar no seu coração, tá falando pra você confiar em Deus. Tá falando para confiar no seu coração? Tá falando para confiar na Crislane? Tá falando para confiar na Flaiane? Tá falando para confiar em Deus. E se você confia em Deus, você reconhece que a Crislane vai falhar, que a Flaiane vai falhar, que cada um de vocês aqui vão falhar e que eu vou falhar. Então, assim como um cara que eu admiro bastante que diz, eu sou muito pior do que você imagina e muito melhor do que você imagina, é sobre isso. Não confia em mim, não. Confia em Deus. Então, a mente, ela é limitada. O coração é instrumento. E o Senhor é o seu caminho, é a sua fonte. Você está conectada na fonte 24 horas ou você está conectada na sua fonte 24 horas, como eu estive durante muito tempo da minha vida. Nos primeiros dias do retiro, né? Quem já veio pro retiro sabe, quem tá aqui sabe também, que a gente fica tentando assim, ó, atento, tentando entender o que o outro vai dizer, né? Só que em ambientes espirituais, o teu entendimento não serve de muita coisa. É a mesma coisa que pegar uma bola, jogar na parede, pá, e volta. Joga, volta. É o nosso ensinamento indo
batendo na sua mente e voltando. Então, um ambiente espiritual, você tem que tirar o véu do seu entendimento, tirar os muros para que simplesmente entre. Ele vai entrar através do espírito, não vai entrar através da sua lógica, porque coisas espirituais são praticamente contrárias a coisas carnais. Em Hebreus 5,14 diz: o alimento sólido é para os maduros, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir. Olha só, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir. Então, o discernimento ele aumenta conforme você vai se tornando mais verdadeiro. Mas verdadeiro, Bruna, eu sempre vou falar isso, que verdade, a de Deus. Conheça a palavra de Deus. Conheça a natureza de Deus. E olha só, eu achava que não sentia Deus. Eu achava que eu não tinha experiências espirituais antes. Mas deixa eu te falar, desde sempre eu sempre fui, só que eu era completamente apegada a meu ego. Eu era completamente apegada às minhas ideias. Então, todas as vezes que Deus falou comigo, ou todas as vezes que durante o constante, porque Deus está falando aqui ó, o tempo inteiro, Deus está falando aqui o tempo inteiro, Deus está falando aqui o tempo inteiro. Todas as coisas eu achava que era minha, de mim mesmo, para mim mesmo, e era eu, só eu. E aí eu fui, primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer. Opa, eu sou só um aparelho. Pai, eu decido me conectar à fonte. Pai, eu já reconheço que nem tudo que tá aqui brota daqui, de mim mesmo. Então, tem muitas coisas aqui que são coisas que eu estudei, tem muitas coisas aqui que eu experienciei e gerou-se uma memória no meu coração. Eu entendi que todas as coisas aqui são importantes e das quais eu devo governar, ou seja, eu devo usufruir, mas que dentro de mim habita um Espírito Santo que me gera discernimento sobre a verdade de Deus. Então, entender é para a mente, é para o intelecto. O entender, ele permite a gente explicar. O entender permite a gente metodizar as coisas. O entender permite que a gente possa replicar e repetir as coisas. Então, todos vocês aqui que vocês anotaram coisas, vocês absorveram mesmo que tenha vindo no discernimento, na compreensão, o entender, ele faz com que só você replique. Então você chega na sua casa e você fala assim, ó, o Denis ensinou que o Senhor é fonte, o coração é instrumento, a mente é limitada. Entendeu? Informação, intelecto, gera repetição, gera ensino método, didática, entendeu? Metodizou algo. Então, essa camada ela é importante, mas ela é completamente limitada. Muitas pessoas vão em muitos treinamentos por aí afora e não vivem transformações reais ao John. E não vivem transformação de John ao nível de concordância do John é grande, né, John? Te entendo. Então, tem muita gente que vai para muitos treinamentos aí fora que aprende muita coisa porque o mentor é o cara do intelecto. É aquele que conhece nessa camada aqui, ó, o conhecimento. Entendeu? Não é alguém que passou pelo filtro da verdade. São pessoas que ainda usam os métodos para governar a sua própria vida e método é limitado. Entendimento é limitado. Intelectual é limitado. Muito, 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 muito limitado.
O compreender é quando, como eu falei, quando o coração concorda, né? O compreender, ele gera algo que faz sentido. Então a gente pode estar preso em muitas coisas, em muitas camadas. A gente pode tornar, por exemplo, uma constelação familiar uma verdade. Não é uma verdade, é só um método. A gente pode fazer com que coisas das quais a gente poderia usar se tornem a verdade. O tudo. E o discernimento é a única coisa que faz a gente confrontar. O discernimento é a única coisa que faz a gente confrontar. E esse confronto começa quando a gente começa a confrontar nós mesmos. Por que que eu como o que eu como? Por que que eu gosto da comida que eu gosto? Por que que eu faço as coisas que eu faço? Por que que eu penso as coisas que eu penso? Vocês já se perguntaram? Então, o discernimento ele nasce do confronto, do questionamento. Porque se eu não consigo questionar, eu não consigo desconstruir tudo que eu construí como a minha verdade. A gente acha que o mundo gira em torno da nossa verdade. E questionar é uma forma de fazer com que a gente comece a perceber além disso. Então, a pessoa lógica, ela se apoia na sua própria linguagem. Mas deixa eu te falar, Deus usa a sua linguagem para falar com você. Deus usa a forma como você vive para falar com você. Deus, ele te ama tanto que ele não ia falar inglês para você que fala português. Então, Deus conhece os seus trejeitos. Deus conhece os seus vícios. Deus conhece coisas que você ainda está tentando descobrir em você. Deus já conhece todas as coisas. Então, a gente precisa entregar para ele todas as coisas. E aí foi quando eu entendi, quando meu marido falava para eu parar de entender. Porque, na verdade, eu comecei a entender no espírito. Agora faz sentido? Agora faz sentido? Mas não. O discernimento, ele cria esse alinhamento entre espírito, mente e coração, onde todas as coisas elas estão completas, servindo a um único Deus e não ao Deus que eu sou. Então, assim como eu do passado, que assumi a autoria de tudo sobre mim, sobre a minha vida, gente, pra vocês terem noção, toda vez que eu escutava de Jesus, eu achava que Jesus era meio arrogante. Como é que ele fala dele mesmo, assim, com aquela grandeza toda? Eu achava isso. Meu Deus. E a gente faz isso com a gente todos os dias e a gente não acha que a gente é arrogante, né? Para mim foi um grande presente na minha vida descobrir o tanto que eu era arrogante. Eu achava que eu nem era. Que loucura. Eu passei uns 3 meses mais ou menos em surto. O Denis estava comigo já nessa fase, onde a minha arrogância foi esfregada na minha cara. Eu juro, eu juro. Eu não conseguia ver. Tudo estava debaixo de uma máscara de da pessoa boa que eu era. E eu não conseguia ver. Então, eu tive que tirar várias camadas das minhas verdades. E quando a minha arrogância foi esfregada na minha cara e eu percebi que eu era arrogante, eu passei uns 3 meses assim para digerir aquilo, para lidar com aquilo. E é o discernimento que gera esse nível de verdade.
para que a gente comece a realmente nos tornar uma nova criatura. Infelizmente mesmo. Eu conheço muita gente e tem muita gente que eu não conheço, mas que eu sei que é assim, porque é um padrão altamente forte em todo mundo. É o tal do querer entender. Tem gente que entende a Bíblia de cor e saltear de trás para frente, frente para trás, entende de Deus um tanto, mas o discernimento é baixo. O nível de governo é baixo. O nível de autoridade é baixo. O nível de permissão é baixo. E que a gente possa acessar níveis altíssimos, porque nós sabemos quem é Deus, porque nós sabemos quem nós somos. E quando a gente tem discernimento sobre isso, a gente consegue olhar para a falha das pessoas com um nível de amor infinitamente maior do que a gente tinha antes. É um filtro que muda completamente. E amar as pessoas que erram não é concordar com o que ela faz, é simplesmente ver a limitação do outro, ou simplesmente ver o nível de separação que o outro tem para com Deus. Vamos fazer uma atividade bem simplesinha e rápida. Fecha o olho aí, rapidinho. É bem rapidinho. Vou falar um número e você vai fazer uma conta, tá bom? Pensa aí, quanto é 27 mais 38? Pensa aí. Se quiser usar os dedinhos, pode fazer as contas. Pronto, pode abrir. Quem conseguiu? Quem não conseguiu? Quem conseguiu? Quanto é? Quanto é? Isso aí, 65. Olha só, você usou a mente, você usou a sua lógica para gerar uma estrutura e aprender a fazer um cálculo, certo? Certo? Ela é importante, não é importante? Vocês sabiam que teve gente que não conseguiu fazer a conta? Então, assim, é na vida. Muita gente não consegue fazer a conta da vida porque também não tem a inteligência, o método. Então, o método é importante, certo? Só que Deus, ele não usa A mais B mais C é igual a D. Isso é a lógica. Isso é o entendimento. Que 65. Vocês escutaram aí? Eu peguei 37 mais 3 é igual a 30 mais 38, 68. Bom, 27 mais 38 é 65. A cara da Rafaela ali. Mas olha só, peraí. Não quebrem o raciocínio não para vocês entenderem onde eu quero levar vocês com esse cálculo. Vocês conseguem ver que é importante a inteligência? E que a ausência da inteligência, não estou dizendo que quem errou não é inteligente, não é isso não. Mas cá entre nós, quem errou é mais limitado do que quem acertou, fechou? Tem gente que consegue fazer esse cálculo, um, dois, três e já. Tem gente que vai demorar mais um pouquinho. Então, assim é a vida também. Então, a inteligência ela vai te levar a lugares muito longe, de muitas conquistas. Só que agora fecha o olho de novo. Fechei. É bem rapidinho de novo. Fecha o olho, respira. E agora pensa aí dentro de você. Fala assim, ó. Deus.
O Senhor quer me mostrar o que hoje? E fica aí um pouquinho. Deus, o que o Senhor quer mostrar hoje? O que que o Senhor quer me mostrar hoje? Pode abrir o olho. Alguém sentiu alguma coisa? Uma palavra, uma cor, uma sensação? Sentiu, Julia? O que que tu sentiu? Quando eu perguntei, eu senti a resposta que ele quer me mostrar o quanto que eu já estou próxima dele, que não é feio estar próxima dele. Uhum, Muitas vezes eu fico justificando isso e não é errado. perfeito. Olha só, a Julia foi gerado um sentimento, uma sensação no coração dela, e depois ela metodizou o que Deus trouxe para ela. Quando ela me explicou o porquê, quando ela me explicou o porquê, ela metodizou o que Deus tinha entregado para ela. Então, quando Deus fala, ó, a lógica fala A mais B mais C é igual a D, estrutura. E Deus só fala assim, ó, D. Hã? Vocês entenderam o que eu falei? A nossa lógica, a nossa mente, ela gera estrutura. A mais B mais C é igual a D. Ah, faz sentido? Conectou. Só que Deus, você tá assim e ele fala assim, ó, D. Aí você, hã? E aí depois você fala assim, ah, então se Deus quer me ensinar isso é por causa daquilo, aquilo, aquilo. Sabe? Só que tem, ao longo do seu dia, Deus tá te gerando o D o tempo inteiro. Só que você tá, por não conseguir reconhecer Deus dentro de você, você tá tentando pegar a informação e conectar com pontinhos que você já tem, tentando ligar. E aí Deus não te entrega coisas maiores, porque você ainda fica tentando dar a glória e gerar estrutura dentro do que você carrega. Qual o sentido, gente, de Deus pegar e pedir pra gente entregar tudo que a gente tinha? Ele, olha só, uma das coisas que Deus pediu pra entregar era uma geladeira, que ele mesmo tinha mandado a gente comprar. Lembra, amor, da história da geladeira? Quando a gente morava em igrejinha. Então a gente tinha uma casa, tinha todas as mobílias de uma casa. E qual a lógica de Deus falar? Entrega tudo e vai para São Paulo. Aí você fica tentando conectar os pontos. Ah, mas deve ser por isso, deve ser por aquilo, deve ser por aquilo. E aí a gente entregou tudo. A gente viveu várias vezes o entrega tudo. Porque a gente estava apegado a todas as coisas sem nem perceber. Quer ver, ó, se eu perguntar, Flaiane, por que você não muda de cidade? Você vai me trazer A mais B mais C? Você vai me gerar uma estrutura para justificar o fato de você estar presa, estar apegada. Isso não é uma palavra de Deus, não. Não estou mandando ninguém mudar de cidade, não. Estou só fazendo vocês pensarem. Então, quando alguém chega aqui para vocês e falam, o Denis chega, traz um entendimento sobre algo, uma direção sobre algo, e aí você fala, ah, mas você não conhece a minha realidade, é você querendo gerar A mais B mais C, querendo se manter preso a mais do mesmo. Quando Deus fala, filho, larga tudo e vai, moço, como diz meu irmão, moço, quer explicação? Não, só faz. Seja intenso em obedecer. Seja intenso em confiar. E todas as vezes onde a gente não teve nada, onde a gente estava sem nada, literalmente porque a gente entregou,
A gente não ficou sem nada por incapacidade. Porque cá entre nós, uma coisa que eu sempre tive capacidade fui eu aqui, ó. Eu tive muitas capacidades na minha vida. Nunca me faltou nada, porque a minha capacidade, a força do meu braço, ela é boa. Então a gente teve que perder para o mundo, no entendimento do mundo. Muita gente acha que a gente faltou, muita gente acha que a gente faliu, muita gente acha que a gente perdeu, muita gente acha que a gente errou. A gente só obedeceu. Só que as coisas de Deus não vão fazer sentido nenhum para quem quer entender. Nunca vai caber. A minha vida nunca vai caber no seu entendimento. E quando a minha vida não cabe no seu entendimento, a minha vida de obediência, ela não cabe no seu entendimento, você vai encontrar A mais B mais C para justificar o meu comportamento. Você vai tentar encaixar na tua lógica que alguém só fecha um restaurante porque então não deu certo. Porque se tivesse dado certo, a gente já escutou isso de uma pessoa. Como você quer ser mentor de negócio se você fechou o seu negócio? Oh, dá para dizer para uma pessoa lógica por que que aconteceu o que aconteceu? Não dá. Só quem fechou negócios dando certo ou funcionando, porque Deus mandou, sabe do que eu tô falando. Alguém aqui já viu isso? Ou conhece alguém que já fez isso? Ou vocês? Deus fala para você fazer para te tirar os falsos suportes, para que você se apoie na única coisa que é de rocha. Na única coisa que antecede a sua própria existência. Como eu falei no início, a eternidade ela já está acontecendo. Você queira ou não. Você entre dentro dela ou não. Você acha que a vida começa quando você nasce, termina quando você morre. Deixa eu falar, isso não é nenhum suspiro dentro da eternidade. E você tá realmente apegadinho nela. Você acha que o sentido da vida é o dinheiro no seu bolso e as conquistas que você tem. Deixa eu te falar um segredo. Se as conquistas que você tem não foi Deus que mandou, eu nem sei o que te dizer. Do tanto que ela não vale nada. Tem muita gente enganado dentro do que faz. Tem muita gente que faz um monte de caridade. Deixa eu te perguntar, foi Deus que mandou fazer? Porque tem aprendizados do outro que você está se metendo onde não devia. Tem coisas que o outro precisa viver para romper, que você está tentando aliviar o fardo do outro, onde Deus está fazendo aquele outro viver certas coisas, você está querendo meter o bedelho, porque você é uma pessoa boa, porque você é salvador. Deus vai te usar muito para confrontar os outros. Hoje, hoje aqui dentro da nossa obediência, dentro do que Deus pede para nós, Deus não pede para nós alisar a cabeça de ninguém. Para nós, para mim, eu não sei o que Deus pede para ti. Deus nos pede para ofender a mente, para libertar um coração. Então é normal, no primeiro dia, as pessoas do retiro, as pessoas não gostarem do Denis. Não, no rei para rei não, rei para rei é confortável, mas no retiro, no império, né? Né, Eric? Não é fácil não gostar do Denis. Mas agora gosta, né? Depois que feriu a mente, libertou, né, o coração. As coisas de Deus são extraordinárias, mas ela não cabe na sua mente. Não cabe na sua lógica. Por isso que eu tenho certeza que todo mundo na vida já teve a experiência de tentar ler a Bíblia e não conseguir em algum momento, né?
Lê, lê, olha só, a letra tá aqui, ó. A mais B mais C, mas não entra. Não entra. Porque isso aqui é um livro espiritual. Existem as letras, existe a palavra viva. A mente quer ler as letras. E ela vai fazer assim, ó, você ficar vesgo assim, ó. Né, Cris? Não vai entender. Não vai compreender. E muito menos não vai discernir. Então, primeiro faz assim, ó. Eu sou um ser espiritual. Meu papel é me conectar à fonte e discernir através da verdade que vem da fonte. Aí você pega o seu conhecimento e usa. Só. Aí você pega o seu conhecimento, sua inteligência, sua lógica e usa, porque ela é boa, ela é importante, mas ela não é tudo. Gente, a minha vida fez assim, ó, quando eu saí desse lugar e fui para esse outro lugar. Eu acho que ninguém agradece mais isso do que meu marido. E é libertador, gente. Porque apesar de demais querer carregar o mundo nas costas, apesar de. Olha só que a pessoa querendo carregar o mundo nas costas. Que mundo, gente? Deixa eu dizer, nem a sua própria vida você tem que carregar nas costas. Quando você é um filho obediente, nem suas contas é sua responsabilidade mais. Quando você honra a Deus sobre todas as coisas, é a mesma coisa de dizer assim, ó, Júlia, deixa comigo, entendeu? Deixa comigo. Seus problemas não são mais seus, são os meus. Seus sonhos não são mais seus, são meus. Descansa. Só conecta. Só conecta. E por muitas vezes a sua mente vai tentar ganhar. Por muitas vezes o seu coração enganoso vai tentar ganhar. Só lembra, Júlia. Conecta. Volta, Júlia. Pai, eu me coloco na tua presença, Pai. Tira da minha cabeça todo o filtro de mente, todo o filtro da mente. Senhor, higieniza o meu coração. Que eu esteja conectada simplesmente e puramente na água que verdadeiramente sacia a minha sede, que é a verdade. Gente, mas quando eu falo isso, é viver a verdade. A religiosidade faz a gente achar que viver a verdade é estar com o olho preso aqui na palavra. Mas se você tem discernimento, a palavra ela tá estatelada em todas as coisas que você tá olhando. Eu duvido. Se você tiver discernimento, reconhecer o espírito em você, você senta ali, você aprende com a árvore. Gente, você aprende com um cachorro. Você aprende com o sol, aprende com as. Você aprende com. Olha só, a vida era tão perfeita, era toda organizadinha, todos os dias o sol tá ali, né? Já pensou se o sol chegou assim, ó, hoje eu não quero existir. E ó, mesmo no dia que parece que tá sem sol, o sol tá lá, tá? É só a nuvem que tá na frente. Mas o sol tá lá. O sol tá lá, a lua tá lá, todo dia no mesmo bate-horário. Então a lua tá conectada na fonte, o sol tá conectado na fonte, a árvore ali tá conectada na fonte. A árvore não tá em crise existencial do que ela é, qual a identidade dela, não tá. A árvore não tá ali achando que ela é passarinho.
O sol não tá ali achando que ele é lua. Não tá. E Deus já disse: você é filho amado, imagem e semelhança, você tá. Não sou, não. Então tá. Fique com a sua verdade e viva as consequências disso. Dias atrás eu tava lá na minha casa. Quem sabe da minha janela da minha cozinha sabe que é maravilhoso, né? A janela da minha cozinha é maravilhosa. Todo mundo é feliz lavando louça naquela minha casa. Estava lá eu, lavando louça, olhando assim para aquela vista maravilhosa que eu tenho naquela janela gigante. E ali Deus me entregou um nível de amor para todas as pessoas. Ele falou assim, ó, é direito de cada um viver o que acredita e colher as consequências do que acredita. Reflete sobre isso aí, eu tô aqui. Se é certo ou errado é outra história, mas é direito. É direito. Ele bater na tua porta e você não querer abrir, é seu direito. Oi, pai! Amo vocês. Gente, Deus ama cada um num nível tão absurdo. Assim como Deus ama o pai de vocês num nível tão absurdo. Assim como ama a mãe de vocês num nível tão absurdo, independente do que a capacidade delas fez elas viver e fazer nessa vida. Capacidade é carne, capacidade é mente, capacidade é limitação. E talvez os pais de vocês erraram muito, mas é na capacidade de carne, é na capacidade de mente. Deus ama todos eles na capacidade de espírito. Aí eu te pergunto, vocês aqui têm capacidade de amar eles na capacidade de espírito? É nesse lugar onde o perdão acontece. O perdão ele não acontece no A mais B mais C, porque não tem sentido nenhum você aliviar para alguém que fez maldade. Não faz sentido nenhum você aliviar para uma pessoa que fez uma atrocidade. Não faz sentido nenhum. E aqui? É aqui. É aqui. É aqui. É em espírito que tem que fazer sentido. O sentido no espírito, ele nasce do confiar. Eu confio, então não preciso de explicação nenhuma. Eu não preciso de explicação nenhuma. Isso é viver a partir do espírito. Então, quando Deus falou, vai para São Paulo, entrega todas as coisas, a gente só fez e foi. E olha só quanta coisa aconteceu em São Paulo. Não faz sentido. Então, a mesma coisa, quando Deus fala para amar as pessoas como são, não faz sentido. Olha só a forma que fulano me trata. Olha só o que aquela pessoa acabou de me falar. Não faz sentido, não faz sentido. Mas quem é do Espírito, quem vive a partir do Espírito, faz porque confia. Meu pai falou: ame as pessoas, assim como a ti mesmo. Então, meu papel é amar a mim mesmo, por reconhecer quem eu sou. Filho! E o filho tem direito de todas as coisas. Filho não precisa. Filho tem a herança por si só. Eu imagino que pais que têm uma empresa querem deixar a empresa de herança para o filho. O que ele fez para conquistar essa herança? Nada! Ele só é filho. E talvez ele seja o pior funcionário, mas ele é quem tem mais direito à herança, não é o melhor funcionário. Então Deus não está te pedindo para ser a melhor ser humano. Deus só está pedindo para você ser filho e
agir e existir a partir da existência do Espírito em você, joga fora toda a tua lógica, porque é toda a tua lógica, toda a tua inteligência, tudo que você construiu nessa vida sem o Espírito de Deus em você não vale de nada. Vai acabar assim como um sopro, porque assim vai passar a vida. A eternidade é algo muito grandioso para você querer caber numa vida. Mulheres e homens aqui presentes, a eternidade é algo muito grandioso para você querer caber só numa vida. É só nessa vida, Maria Cristina, que o seu nome é Maria Cristina Borges Zago. Né, amor? É nessa vida que eu tenho o nome que eu tenho. Então, tudo que você tem não é seu nome. Ele é importante, mas ele não é tudo. A cidade que você nasceu, ela é importante, mas ela não é tudo. O chimarrão que vocês gostam, Gaúcho, ele é importante, mas ele não é tudo. Quando for lá na Turquia, toma o café turco. Deixa para tomar o chimarrão como se estiver na sua casa. Conheça todas as obras que Deus trouxe para esse mundo, os sabores, conheça as culturas, conheça as coisas como elas são. Conhecer não é se tornar elas, por favor. Amém? Meu marido tá por aí? Não, deixa ele aparecer aí. Fly, semana passada tu tinha me falado que queria contar um depoimento, né? Oi, tô meio sem voz aqui, mas eu vou tentar falar. Eu queria dar um testemunho de uma experiência que eu tive com o Senhor no meu deserto. Passei há uns dias atrás num deserto, né, bem rigoroso. Eu não tinha, eu tava sem ânimo já para fazer as coisas em casa, para ir trabalhar, só pensando nos problemas, aquelas vozes que nem a Bruna falou na destra passada, né? Muitas vozes na minha mente, assim, pensando em tudo e tentando entender. E aí um dia, lavando a louça, o Senhor falou comigo. Entrou uma rajada no meu coração, assim, um download do céu mesmo. Todo o entendimento, né, de tudo que a gente estava passando, estamos passando. E eu entendi. E ele falou, foi muito, muito certeiro, porque quando bateu, doeu muito, 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 me constrangeu. Que tudo que a gente está passando é consequência, é tudo consequência. Consequência, a gente está colhendo o que a gente plantou lá atrás, né? Aí foi vindo tudo assim que a gente plantou anos de ingratidão, desonra, né? Anos, tudo que a gente já movimentou e já conquistou, e já adquiriu, e a gente nunca contribuiu com o reino, né? Nunca foi um centavo para Deus. E me veio esse entendimento muito forte. E eu entendi, sabe, que sim, porque até então eu estava como vítima, como coitada. Ai, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O Senhor não responde, silêncio, e a gente não consegue sair dessa, se afundando cada vez mais. E entre isso, problemas familiares, problemas com o filho, problemas financeiros, começou a juntar tudo. E foi só acumulando, né? E eu me desesperando. Aí na segunda-feira, a Bruna deu a aula da jornada, falando sobre o deserto, né? E, e aquela aula, assim,
eu fiquei refletindo depois, né, na aula, e aí foi quando, 2 dias depois, quando o Senhor falou comigo, tocou no meu coração, eu me joguei no chão. Na hora que bateu assim, eu, meu Deus, quando veio o entendimento assim, eu, meu Deus, nós vamos passar, sabe? Foi bem claro assim, ó, não adianta eu querer agora, né? Porque quando a gente fez essas coisas erradas, que a gente era desviado do mundo, a gente fazia tudo errado, a gente só plantou, a gente não plantou nada para colher coisas boas agora com o Senhor. E agora a gente, quem que a gente lembra na hora do sufoco? Dele. Aí na hora do sufoco, Senhor, olha para mim. Mas lá atrás, quando estava tudo bem, tudo numa boa, a gente não olhava para ele. A gente andava vagando em tudo que é lugar a gente ia, tudo que diziam para nós a gente fazia, vivia assim, de galho em galho, pulando em um lugar e outro, e nunca realmente tivemos, né, essa intimidade, esse relacionamento verdadeiro com Deus, como a gente está tendo hoje. Então, eu entendi. Aí eu comecei a confessar, eu reconheci, confessei, Senhor, pedi perdão, confessei que agora eu entendi que a gente fez tudo errado, a gente está colhendo o que a gente plantou, a gente está passando por esse deserto e a gente vai passar. Porém, a gente vai passar com ele, não vamos passar sozinho, né? Estamos passando com ele. É necessário essa colheita, porque o plantio é livre e a colheita é certa, né? E eu entendi, sabe? Eu parei, aí eu entendi na hora, assim, eu digo, Deus, chega de ser vítima, de ser coitada. A gente está colhendo o que a gente plantou, a gente tem que aceitar e erguer a cabeça e seguir em frente e orar, e joelho no chão e pedir perdão para Deus. Chorei, chorei, chorei muito, 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 muito. Veio muito choro, assim, da alma mesmo, né? Mas lavou minha alma. Eu lembro que escorria as lágrimas quentes no meu rosto, assim, era lágrima quente, queimava. E muito choro espontâneo, assim, sabe? Mas botei para fora, botei tudo para fora, lavei a alma aquele dia. E aí o Senhor foi me acalmando aí, depois que eu confessei, que eu falei tudo, agora eu entendi, Senhor, né? E aí o Senhor foi me acalmando, entreguei todos os problemas para Ele, né? A questão do Eric, né, do filho do Tiago, eu disse, Senhor, né? Antes dele ser filho do Tiago, ele é seu filho. E eu entrego a vida dele em suas mãos, né? Porque eu sei que o Senhor, eu entrego, eu confio, eu descanso, que o Senhor vai cuidar dele, vai cuidar da vida dele, vai encontrar ele, né? E constranger ele. Eu oro para que ele tenha uma experiência contigo, Pai. Orei por ele, né? E entreguei. E fui me acalmando, aí acabei deitada no chão, né? Louvando. E depois me levantei e comecei a louvar, louvei, escutando louvor, né? E até os louvores que vinham, porque a gente já estava escutando antes. E até os louvores que vinha era bem, parecia a resposta, assim, sabe? Para aquele momento ali que eu estava passando. E foi incrível, incrível. Mas fui surpreendida, né, por essa experiência com o Senhor, sou muito grata por isso. E ele me tirou um peso das costas, que eu tava assim, um peso mesmo, né? A sensação de eu estar carregando o mundo nas costas mesmo. Nós estávamos, né? E agora não, agora é mais leve, porque agora eu entendi, eu aceitei. E eu sei que ele está com nós e nós vamos passar por essa. E eu declarei, né, que a gente vai ser testemunho dele e nossa casa serve ao Senhor e servirá ao Senhor nossos filhos. E foi isso, foi muito bom, foi Quando muito você bom. tava falando, quando você tava falando da vida antes, né? Tipo, que tinha coisas, mas não honrava a Deus. Eu vi como se fosse isso aqui, ó. Uma florzinha linda, muitos resultados, mas a raiz era desse tamanho aqui, ó. Verdade, É só o primeiro vento para tirar algo que não é eterno. É verdade, só o primeiro vento para fazer essa coisa, essa aparência. Quando a gente vive pelas coisas da carne, é a aparência. É a casa que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, o que eu construí, mas sem raiz nenhuma.
A raiz, ela é criada no invisível. Aqui debaixo da terra, ninguém tá vendo debaixo da terra, né? Agora eu vejo que tá assim. Amém, glória a Isso Deus. aqui cria coisas eternas. Raiz, 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 raiz. E aí essa árvorezinha aqui, ela vai nascer forte. Tempos atrás, e eu sei que o que um filho de Deus vive, muitos filhos vivem, né? Tempos atrás, Deus falou, vocês nem nasceram. No caso, para mim e para o Denis. Vocês ainda estão sendo gestados, vocês ainda estão na minha barriga. Que foi exatamente na mesma época que Deus falou qual é o significado da cidade de Biúna, lá onde vocês moram. E Biúna é terra escura, lugar de plantio. Plantio não é para fora, plantio é para dentro. Então é um lugar de estabelecimento de raízes. Esse daqui é bom. E a maturidade que é o tempo, vai fazer com que o que crescer sólido. E pode vir tiro, porrada, bomba, que nada destrói o que foi construído de forma eterna. Então, conecta completamente com o que a gente estava falando. Tem gente que quer viver pelo entendimento, tem gente que quer viver pela sua própria capacidade. Larga a mão dessa capacidade, poda essa arvorezinha aqui e nutre esse solo. Nutre esse solo. E tenha paciência para esse crescimento aqui. Esse crescimento aqui ele vai vir a partir de um solo bem nutrido e de tempo. Tempo. Isso aqui vai romper camadas e chegar em lugares com muita estrutura. Todos os desertos que eu e meu marido estamos vivendo, eu consigo ver claramente, claramente a construção disso aqui. Então, todas as coisas que a gente deixou para trás, todas as vezes que a gente ofertou tudo, e eu digo deixou para trás, não foi porque lembra da geladeira que Deus pediu para comprar. A gente não vendeu geladeira, a gente não vendeu ar-condicionado, a gente não vendeu cama, a gente não vendeu nada. A gente ofertou todas as coisas. E só para eu finalizar, para a gente concluir, é muito diferente você doar. Ai, gente, pega essa, por favor, essa aqui é ouro. Esses dias atrás eu estava conversando com a Vanessa sobre isso. Uma coisa é eu fazer para ajudar, outra coisa é eu fazer para honrar. Pessoas carnais fazem para ajudar. Tipo assim, ó. Ai, Flaiane, você tá passando por dificuldade. Deixa eu te dar isso aqui para te ajudar. Pega aí. Pegou? Vai te ajudar. Eu aqui tô me botando no lugar de grande e eu tô te botando no lugar de pequeno. Deixa eu te fazer isso aqui para te ajudar. Agora, se eu sou filha, eu sei quem eu sou. Talvez eu sei que você nem saiba que você é filha, mas eu sei que você é filha mesmo que você não saiba. Então eu falo assim, ó, Flaiane, aqui, ó, vou te honrar. Pega isso aqui. E isso aqui que eu tô entregando para ela, antes era uma ajuda, agora é uma semente. E semente, eu sei onde a gente planta semente. Semente é fé. E quando eu planto no terreno da Flaiane, eu tô plantando algo eterno. E um dia esse eterno ele vai florescer e frutificar, e aonde existir aquela pessoa lá, existirá um fruto meu. Porque eu não dei para ajudar, eu dei para honrar. Ajuda acaba, honra é eterna. Então, quando vocês forem fazer caridade ou sei lá o que vocês quiserem afora, cuidado. Você não é maior do que ninguém. Você não é maior do que o seu filho, o filho que está recebendo. Então faça por honra, porque a honra frutifica. A ajuda, ela começa aqui e termina. Fechou? Eu queria agora o Denis pra ele. Obrigada, Lucas. Alguém quer falar alguma coisa?
Alguém quer fazer uma pergunta? Quero, Bruno. Compartilhar? Oi, Eu quero. Camila. Bom dia, pessoal. Fly. É uma coisa que eu tenho que entregar para Flyane, na verdade. Hoje eu acordei e o Espírito Santo me mandou pegar um caderno. E eu peguei o caderno. E enquanto a Bruna falava, eu lembrei que eu tinha escrito algo muito importante nesse caderno. E enquanto a gente estava na destra, eu voltei. O Espírito Santo mandou eu ler, eu li. E enquanto a Fly falava, o Espírito Santo falou para mim, não sei o porquê, mas que a Fly perdeu um filho ou estava para perder um filho, alguma coisa muito importante para ela, sabe? Para ela e no relacionamento dela, disso que ela passou nos últimos dias. E o Espírito Santo tem uma carta, a minha carta que eu escrevi para mim é para Fly. Então, se vocês me permitirem, eu gostaria de ler. Posso ler, Hum, Bru? É referente ao dia que ela estava conversando com Deus, o que Deus entregou para ela, é uma confirmação para ela. Hoje é sábado, chuvoso, e estamos morando na chácara. Esta semana foi bem difícil. Descobrimos que o coração do bebê parou de bater e não evoluiu a gestação. Há 2 dias estou tendo dores. Confesso que foi bem pior do que eu imaginava. Me encontrei precisando de ajuda, sem conseguir fazer as coisas. Deixei. Isso aqui é outra coisa. Pude notar que a raiva que eu não sinto das pessoas e das coisas estava deslocada, guardada, toda para mim. Senti muita raiva de não conseguir ser forte e precisar de ajuda, inclusive ajuda de Deus. Pude notar que, mesmo buscando encontrar, viver no lugar de filha amada do Senhor, ainda tem uma parte minha que luta para ser forte e independente. Eu não quero mais ser forte, eu quero descansar em Cristo, pois tenho vivenciado a paz que excede todo entendimento. Mesmo no caos, meu coração encontra paz e repouso. Quero sempre recordar deste dia como um dia não quero sempre recordar deste dia, não como um dia triste, mas como um dia que teve presença, consolo, paz e entrega. Deus sabe o que é melhor para mim e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Enfim, Fly, Deus te ama e Deus tem algo grandioso para você. Que você receba essa dose. Eu tô tremendo porque é uma dose de amor profundo pela sua vida, pela sua entrega. É isso. Amém. Muito E obrigada. tenta não colocar dentro da lógica as coisas, sabe? Filho não quer dizer algo dentro da barriga, tá? Filhos são coisas, filhos são projetos, filhos são. Entende? Então a gente tem que entender que a linguagem dos céus ela não é exatamente como a linguagem da terra, tá bom? Então talvez a Flaine ficou meio, tipo, não sei se isso é pra mim não, mas tipo, recebe em espírito, não receba na mente, receba o contexto, receba, entende? Tu Tem lembra, um né, pouco. Bruna, da minha vontade que eu tinha que eu te falei até, né, de começar algo aqui em casa, né, extra, de fazer o chá com as mulheres, e no fim acabou atropelando todos esses problemas aí e não saiu. Então eu creio que pode ser isso, né? Isso aí, conversa com Deus que ele vai te trazer, tá? Eu sou uma mulher que ainda não tive um filho da minha barriga, mas eu já tive muitos filhos. Isso aqui para mim é um filho, isso aqui para mim é um filho, né? Então vou deixar agora vocês aqui com meu marido só para ele fazer a oração final, pra gente tocar o terror aqui, né, do meu bem. Aham. E aí, galera do bem, vocês estão bom? Quero saber quem tá feliz hoje. Quem quer Ih, feliz? É só uma pessoa? Ah, então tá bom. Ihu! Quantos? Ei, xaracata surandararara. eu tô feliz. Vamos, vamos acelerar, vamos acelerar. Vai falando, Deus! Enquanto tiver uma pessoa feliz, nós vamos continuar. Enquanto tiver uma alma, nós vamos continuar. Enquanto O bebê do Dedé tá feliz. quem tá feliz?
Ali, ó, bebê, ó. Eita, olha ali. Meu Saudade Deus, do chega a maridão. coçar. Pronto, o Maidão não vai voltar, ele disse. Ele vai ficar aí. Não, na verdade, não. Vai sim, Vanessa. Ele disse que vai ficar aqui, né? Beleza, galera. Palavra poderosa, né? Palavra pontual, palavra interessante, direta, madura, objetiva e que você possa pegar uma porção violenta. Eu quero agradecer aí o presente de cada um, confiança de cada um, que vocês possam estar cada vez mais conectados a essa fonte. Não é conectados a mim, a Bruna, porque, sabe, alguns domingos vocês não abriram nem nós como estava fazendo aqui. E aí vocês vão sentar aqui e vão dizer, ah, mas agora eu não vou mais participar da desta, porque não é o Denis e a Bruna. E aí vocês não entenderam nada do que a gente está ensinando. Vocês entenderam? Porque se eu colocar alguém aqui semana que vem para fazer a destra, é porque eu sei que essa pessoa carrega porções que vai derramar sobre a tua vida e que essa pessoa também, ela é igual a você, mais semelhança do Criador e ela acessa níveis maiores. Só que existe um lugar que a gente não compra, existe um lugar que a gente não barganha, existe um lugar que a gente não é troca, existe um lugar que não é sementes, existe um lugar que não é palavras. Existe um lugar que ele é só teu. E você precisa aprender que você não vai conseguir sozinho. Aquela pessoa que acha que vai conseguir sozinho, ela vai ficar presa. Presa no orgulho, no controle, na manipulação, no ego, na vaidade, na capacidade, no seu próprio entendimento. Existe um lugar que ele não é conquistado, ele é revelado. Revelado através da tua história, revelado através do seu nível de confiar, do seu nível de respeito, do seu nível de honra, do seu nível de sabedoria. Então, nesse dia de hoje, eu quero, para finalizar aqui, essa palavra que a Bruna liberou, que para mim hoje é uma confirmação também de uma palavra. Porque por várias vezes eu orava e dizia, Deus, mostra para ela, Senhor, mostra para ela esse nível de amor, mostra para ela esse nível de profundidade, mostra para ela esse nível de revelação, mostra para ela que não precisa entender esses troços tudo aí. Ah, fica perdendo tempo com A mais B mais C mais J, mais... Tem uns que tem o alfabeto inteiro aqui, não só o alfabeto nosso, mas o hebraico também na cabeça, o aramaico, o latim. É verdade. Acho que ficar preso nisso. Ficar preso nisso. Entende? Então, quanto mais rápido a gente entender que não importa um monte de porcaria que a gente pensa, acredita, você acha que Deus ele só quer te agradar? Fala pra mim. Respondam pra mim. Você acha que Deus só quer te agradar? Ele quer só te agradar. Vocês acharam que ia dizer que não, né? Ele quer só te agradar. Só que quando um filho desobedece, o que que ele passa? Por disciplina. Quando um filho é mal educado, o que que ele passa? Por correção. Quando um filho não entende o valor das coisas dentro de casa, o pai ensina ele com preço. Vocês estão entendendo isso? Estão compreendendo o que eu estou falando? Uhum. Então, hoje é um dia de você entender, como filho, que lugares que você tem se colocado. Quem é pai e mãe aqui? Quantas vezes o pai tem que falar, escova os dentes, filho? Quantas vezes você tem que falar pro pai, pro teu filho, vai tomar banho? Minha mãe teve que me fazer arrumar a cama até adulta e eu não aprendi. Então, agora Só aprendeu, meu amor. depois que eu cresci, eu É? aprendi. Ô, minha sogra, ela aprendeu. Eu era uma filha desobediente, era uma filha rebelde e que não queria fazer o que minha mãe queria que eu fizesse, né, mãe? Tá bom, não. Só que tem um detalhe daí. Daí Deus colocou um homem, um sacerdote, um líder na vida dela. Então, existem coisas que é a mãe que vai ensinar, existem coisas que é o marido que vai ensinar, existem coisas que é o mundo que vai te ensinar. E eu vou falar com muito amor para você. Tome uma decisão de não aprender com o mundo, tá? Se tu decidir aprender com o mundo, você vai sofrer, irmão. A colheita vai ser bem desastrosa. Porque tem a palavra que diz: o mundo já és do maligno, né? Quem já viu essa frase aí? Sim, já és dele. Mas quando você acessa o teu lugar de autoridade, o teu lugar de influência, o teu lugar de humildade, o teu lugar de filho, você começa a governar nesse mundo.
Que é isso que esses homens estão aprendendo aqui no Rei para Rei. Mulheres que estão aqui, eu declaro na vida de vocês que vocês vão receber homens maiores, homens melhores, homens líderes, homens valentes, homens cheios do amor de Deus, cheios da graça de Deus. Porque Amém. uma pessoa, pelo menos, tá bom. Obrigado. Obrigado, Cris. Amém. Posso falar com meu esposo? Pode. Não. As mulheres que estão aqui, que o marido está aqui, se quiser falar algo, que nem a Vanessa, pode falar, Vanessa. Oi, meu amor. Passando para dizer que eu te amo, na verdade nem preciso dizer, tu sabe, né? E Deus me fez lembrar de uma palavra que diz assim: Você será como árvore plantada em meio aos ribeiros. E é assim que eu vejo você, que eu vejo nossa família. E outrora eu podia até dizer que foi sorte você ter entrado na minha vida, mas hoje, como eu reconheço que eu sou filha de um rei, eu sei que foi ele que me entregou você. Eu reconheço tua grandeza, o quanto você é grande. E eu queria dizer que eu te amo demais. Eu quero te honrar todos os dias da minha vida. Te amo. Mas, Agora só Uau! falta, agora aí só, sim, hein? agora só falta para completar mais um filho, né? É a promessa de Deus para nossa vida. Pode falar de novo, Vanessa, porque barulho aqui não deu pra ouvir. Bora fazer mais um filho agora. Bora, comemora! Te Show amo de muito, bola. viu? Galera, normalmente os homens que declaram palavra para as mulheres, mas tem mais alguma mulher aí que quer falar? Eu quero falar pra Vanessa e pro Alexandre. Eu queria ter falado no aniversário dele, mas eu escutar a Vanessa falar me veio de novo, assim, ó. Vanessa e Alexandre, Deus ama demais vocês. Demais vocês. Assim, ó, demais vocês. Quero que vocês saibam que é um grande presente para nós É, ter vocês com a gente. é, E que para mim foi muito claro que no dia que vocês foram na nossa casa conversar com a gente a primeira vez, que vocês estavam indo ali para contribuir com o nosso propósito, mas que era um momento de vocês serem cuidados por Deus. é, Então, nós nos sentimos honrados de poder ser instrumento de Deus na vida de vocês. Vocês é, são muito amados, mesmo assim, mesmo. Chegou o tempo de vocês. é. Amém. Jesus, porque são presentes que Deus nosso Deus. Amém. Amém. Obrigada, obrigada por todo o carinho. Eu consigo sentir esse carinho, assim. E antes, como eu conversei com a Bruna, eu achava que eu nem merecia tudo isso, mas eu mereço, sim. É papai É, comigo. Cici, muito mais. Mais Obrigada. alguém? Então eu vou encerrar aqui. Não perca a oportunidade. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, acabou. É, porque às vezes tu tá esperando três, né, na lógica? Não, acabou. Fechou? Feche seus olhos aí, vamos agradecer. Pai, nós queremos agradecer nesse dia de hoje, Deus, que nós vamos falar sobre trono. Senhor, que esses homens aqui acessem o seu lugar de humildade. E que essas mulheres também, Senhor, assim como deu para sentir na voz da Vanessa, elas entendam esse coração humilde e manso que Jesus ensinou. Que é sobre realmente se colocar como menor para que nós reconheçamos que você é maior. Que nós possamos olhar para as pessoas não com soberba, não com arrogância, porque estamos sentados em um trono. Bem pelo contrário. Nós estamos sentados num trono porque Jesus já reinou e governou por nós. Nós só estamos tomando posse dessa herança. Que é essa herança de direcionar, de liderar, de confrontar, de amar, de servir, de acolher, de fazer o nosso melhor todos os dias, isso possa ser multiplicado 1000 vezes mais sobre a vida de vocês. Eu creio e declaro, Deus, que Deus tem um lugar preparado para cada um, mas existem processos, e esses processos podem demorar 40 dias, ele pode demorar 4 horas, ele pode demorar 4 segundos, mas ele pode demorar 40 anos. Tudo depende do seu coração.
A chave para o trono é a humildade. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro essa palavra sobre a tua vida e que o Espírito Santo possa te revelar no teu coração. Que lugares eu não tenho sido humilde? Profundamente. Porque a pessoa que fala eu sou humilde, na verdade, é uma prepotência escondida. E eu quero dizer, muitos de nós temos isso. Eu já tive isso. E, Senhor, se eu tiver alguma camada que eu não enxergo, o Senhor pode me revelar, o Senhor pode me ensinar com amor, que eu já aprendi o caminho. É com amor que o Senhor ensina de uma forma extraordinária. Assim eu creio, Senhor, que você tenha uma semana próspera, abençoada, cheia de novas oportunidades. Você, quando acessa o nível em Deus, você não pede para ele abrir mais as portas, porque você entende que todas as portas já estão abertas. E se existe alguma fechada, é porque ele não quer que você acesse. Eu quero dizer, não sei por quê, mas talvez alguém aqui vai pegar essa palavra para si. Deus fechou uma porta na tua vida. E ele não é ruim, ele não é mau, ele não tá se vingando, ele não tá te castigando, ele não tá te tirando tudo. Ele fechou essa porta na tua vida. É porque talvez ele poderia perder você. E entre perder tudo e perder você, ele escolhe você. Eu declaro sobre a tua vida que você não seja somente pessoas que vira a maçaneta e abre portas, mas seja uma pessoa que lança pontes. Você vai ser pontes na vida das pessoas. Pontes de bênçãos, pontes de milagres, pontes de promessas, pontes de respostas, pontes de palavras, de confirmações. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um aqui, de cada família. E eu te convido, se isso fez sentido para você estar aqui, a você convidar pessoas mais para vir beber diretamente dessa fonte. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Ah, é? Dá Deus. um bate-palma, dá uns gritos, chuta a quina da mesa. Amém! Amém! Amém. Meu Glória a Deus, Deus! Eu quero te Jesus. É. desafiar a tu chutar com o dedo mindinho o Não. canto da mesa. Aí é Amém. loucura, hein? Ô, É, Denis, cadê meu marido? Quero falar com ele. ele não tá aqui, não. Tá aí na frente, ó. Ele nem veio pra cá. Vidinho, eu quero falar uma coisa pra ti. Pronto. Quero te pedir perdão por todas as vezes que eu nem percebia e eu me coloquei entre tu e Deus. Que eu orava pra Deus pedindo pra ele te mostrar coisas que ele já estava te mostrando, mas o meu ego não me deixava ver. A minha arrogância não me deixava ver o quanto eu atrapalhei Deus de falar contigo, achando que eu que tinha que falar, achando que eu que tinha que mostrar as coisas pra ti. E na verdade ele já estava fazendo. Tu é grande demais. Tu é um homem muito grande. Eu reconheço a grandeza em ti. E quando o Denis estava orando, me veio isso como uma flecha, assim, eu recebi o amor de Deus, sabe? E Deus falou: pede perdão para ele de todos os momentos que tu esteve entre eu e o meu filho, orando, pedindo para que eu mostrasse coisas que eu já estava mostrando, eu já estava fazendo, mas o teu ego não permitia ver. E hoje eu vi com muita clareza. A vida perdoa. 70 vezes 7. É, Te amo demais. Demais, vai. demais, demais. Vou falar um negócio só no bastidor aqui, tá? Porque tem coisa que você fala aqui, tem coisa que você fala aqui, tá? E se não fala aqui é porque não é pra falar. Beleza, galera? Pamela. Quem quer falar mais aí? A Eu. Pamela.
Pronto. Pamela aqui. Aleluia. Eu fiquei esperando a lógica do 13, e aí tu disse encerrou, e aí eu não falei, mas agora Prático. eu quero falar pro meu marido, André. Eu também senti de. Antes eu senti de falar assim, de pedir perdão mesmo, porque eu te via pequeno, mas eu te vejo grande agora. E eu te peço perdão por todas as vezes em que eu me achei superior a ti, por todas as vezes que eu quis dar uma ideia achando que a minha ideia era melhor que a tua. E eu te reconheço tão maior do que eu hoje, tão maior. E eu vejo o teu crescimento, eu vejo tudo que tu tem dedicado a tua vida por nós. Enquanto o Denis estava orando, eu fui tendo uma visão. Deus estava colocando uma capa assim em ti e uma coroa. E tu tinha alguma cesta na mão e tu ia lançando umas sementes no chão. E dessas sementes pessoas iam aparecendo sorrindo assim. E eu quero dizer que eu acredito em ti, eu acredito na mensagem que tu me mandou ontem e eu sei que tu dá conta de fazer o que tu disse que vai fazer. Eu te amo, eu amo a nossa família. Eu sou muito grata a Deus por ele ter me presenteado com a tua vida, desde a nossa adolescência, e é lindo ver como tu tem crescido, como tu tem amadurecido, e eu reconheço isso em ti. Eu te amo demais. Nós te amamos demais. Pode falar de novo. Pode falar de novo que tava mudo. E eu te amo demais também, meu bem. Eu amo muito vocês. É tudo pra vocês. Já é. Tem mais. Beleza, galera? Nossa. Tem mais alguém aí que quer meter um charagaduias? Aí, pode falar, Fane. Abra teu coração. Eita, assim. Tiago, meu amor, quero te dizer que estamos aqui te esperando. É nós passar por essa juntos. Eu tenho certeza que tu vai dar conta de tudo, que tu vai resolver tudo, que vai dar tudo certo, que o Senhor está conosco. E como eu te disse um dia, né? A vida pode nos tirar tudo, assim, ó, pode me tirar tudo, menos, olha, se a gente passar junto com a nossa família, eu tendo tudo ao meu lado, ao nosso lado, e o Senhor, é claro, a gente tem tudo, né? Porque coisas são só coisas, coisas materiais, a gente conquista, o Senhor agora a gente entende, né, que o Senhor nos retribui conforme o nosso merecimento. E eu quero pedir perdão também por todas as vezes pelas vezes que eu te desonrei, pelas vezes que eu me senti também superior a ti, pelas vezes que eu quis controlar tudo, que eu achei que a minha verdade era a única verdade, que eu que tinha razão, por todas as vezes que eu fui arrogante, prepotente, né? Tanto nas decisões, no nosso relacionamento com nossos filhos, com o trabalho, enfim, em tudo, né? Pelas vezes que eu te julguei, que eu te critiquei, que tu se sentiu, né? Muitas vezes nem era a minha intenção, era automático essas minhas atitudes, mas eu sei que tu se sentia julgado, criticado, né? Sentia eu te apontando o dedo, diminuído, talvez. E eu reconheço o meu erro e eu quero pedir perdão diante de todos. E dizer que eu te amo muito. E que nós estamos aqui ansiosos, com saudade, e só pela tua chegada. Te amo. Mais um bebê. Mais um bebê. Mais um bebê também. Mais um bebê também ou não? Obrigado, Jesus. Mais alguém ou não? Denis, eu preciso falar. Eu fui constrangida por um amor desde o início da Destra e quando a Bruna trouxe sobre pensar, né, perguntar para Deus o que Deus queria falar comigo hoje, e ele só me entregou a amar meu marido. E eu achei que era só para fazer um café. e eu poder ver a Cris, a Pan, a Fly, ainda não conheço, mas as mulheres que eu já caminho mais perto, já estão me tremendo. É a resposta de Deus através da vida de vocês, a vulnerabilidade de vocês, a humildade de vocês, é o que tem transformado a minha vida. Deus usa vocês para transformar a minha vida. Obrigada, Jesus, por esse rolê.
Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Já é, mano. Mais alguém, galera? Dou-lhe uma. Terminou agora. Agora terminou de verdade. Show? Sintam-se amados, sintam-se abençoados. Se você quer contribuir, fazer parte disso, chama a Silvia, chama quem te convidou e diz como é que eu não fico de fora desse trem aí. Eu quero estar junto. Eu quero conhecer esse Jesus sem placa, eu quero conhecer esse Jesus sem dogma, eu quero conhecer esse Jesus sem religião. Eu quero conhecer a verdade, resumidamente falando. E não é uma verdade nossa, não é uma verdade única, é a única verdade que é o caminho. Já é? Amém. Um abraço para vocês, sintam-se amados e bora para cima. Bora que aqui tem mais. Aqui tem mais. Bora, bora, bora. Hoje tem mocotó pra janta, hein? Vem todo mundo, vem todo mundo.